quero falar sobre a estreia do Aberto ao Público, novo produto da Globo no humor, e que foi malhado pela crítica, pelas pessoas em geral, pelo Twitter, muito malhado pelo Twitter, e também, ao mesmo tempo, conseguiu vencer o programa Silvio Santos. Teve 9,2 de média, recebeu com 14 do Fantástico, alguma coisa assim, mais ou menos nessa faixa, 11, alguma coisa, e o Fantástico fechou na média de 14 e o Aberto ao Público conseguiu reter 9,2. O que eu vejo aqui, que, de novo, eu sou muito fã do Maurício Meirelles, gosto muito do Murilo Couto também, não acompanho tanto o Thiago Ventura e a Bruna Luiz, mas o Maurício Meirelles, de novo, aqui tem no chat uma centena de órfãos do Foi Mal. Eu adorava o Foi Mal na Rede TV e a maneira com que o programa era produzido. Primeiro, porque pela falta de orçamento, havia ali uma espontaneidade, uma coisa genuína de dizer que a audiência estava ruim, de ter ali um monte de coisa improvisada e tudo mais. Isso funcionava bem. E eu acho que funcionaria também no Aberto ao Público, mas aí eu tenho algumas críticas, alguns pontos que eu acho que provavelmente foram contrapartidas da Globo para ter esse projeto também, e adaptações que foram sendo feitas ali nesse sentido para conseguir conectar de alguma maneira com o público da televisão aberta. O que eu sinto de difícil no Aberto ao Público? Primeiro, um apresentador por semana. O convidado é o apresentador. E aí é um outro problema que também acontece em muitos humorísticos desse sentido da Globo, que é o excesso de pessoas que tem o comando. Falta alguém que tenha o prumo do programa na mão. E para mim essa pessoa teria que ser o Maurício Meirelles. Eu acho que ele teria a capacidade de organizar. Se ele tem a capacidade de usar o webbullying ali e fazer isso render, ele teria a capacidade de organizar o programa como um todo, poderia ter ali o Murilo Couto, o Thiago Ventura e a Bruna Luiz como comentaristas, né? Só que quem teria que jogar as cartas, eu acho, e principalmente focar no convidado, é o Maurício Meirelles, não o próprio convidado apresentar este programa. Eu acho que esse é um dos principais erros, assim. Tanto que eu acho que nos momentos, e aí vocês coloquem aqui se vocês acham que eu tô errado, o momento em que o programa brilhou pra mim é o momento que teve ali o Maurício conduzindo o webbullying com o Denilson, né? E causando um caos no grupo do Penta, um monte de coisa. Enfim, isso, de certa forma, eu acho que conecta com o público de TV aberta. O público de TV aberta vai entender aquilo ali de uma maneira muito consistente, né? Os tweets falsos na tela, muita gente criticou, mas eu amava os tweets falsos no tempo do Foi Mal, porque eles estão sempre conversando sobre algo relativo ao que está passando na tela. Então, particularmente, eu gosto muito da maneira com que foi colocado, já vi diversas críticas, mas eu gosto muito da maneira com que usam ali os tweets do Papa, por exemplo, falando sobre a estreia do programa, e isso é do Foi Mal, isso é a herança do Foi Mal, e que é bem interessante de acompanhar. Mas eu acho que é isso, eu acho que talvez o Aberto ao Público peca um pouco pelo excesso de apresentadores, de comandantes, de ter ali, como apresentador, a pessoa que abre o programa, alguém que, no caso, tá sendo convidado ali, na verdade. Eu acho que o Maurício teria plena capacidade de pegar mais ou menos o que eram assuntos para fazer a entrega bem do Fantástico ali e conduzir isso para dentro do Aberto ao Público depois. Então eu acho que eu sinto falta de mais Maurício Meirelles comandando e trazendo os outros mais no comentário, tanto o Thiago quanto o Murilo quanto a Bruna. E eu acho que, de novo, às vezes quando você precisa fazer algo que atenda públicos demais, e eu acho que é o caso do Aberto ao Público, você tem algumas restrições que não existiam no Foi Mal, por exemplo. Então, não sei se esse é o caso, né? Mas eu achei a crítica, de certa forma, exagerada ao programa. A audiência de TV aberta respondeu bem, conseguiu 9,2 de média. Vamos ver se nos outros fins de semana vai conseguir vencer o programa Silvio Santos, que é um concorrente gigantesco. A Patrícia tá sempre ali, pronta para ultrapassar com o Show do Milhão, né? Tem uma força muito grande, mas eu particularmente, de novo, repito, acho que ali o Pergunte ao Famoso, o outro lá que era os R$50 e alguma coisa, eu acho que o excesso de quadros ou o excesso de dinâmicas prejudica um pouco, né? Eu acho que poderia ser feito de uma forma um pouquinho mais fluida essa troca de cada um dos produtos, mas de novo, para isso teria que ter um comandante desse programa, e não algo tão aberto entre os quatro ali, mais o convidado e tudo mais. Eu achei que ficou um pouco perdida essa parte, mas eu acho que se o Maurício assumisse a posição de âncora desse programa, eu acho que funcionaria melhor. Mas de novo,
Principalmente a parte do Maurício Meirelles, pra mim, tava muito boa, tava leve, de certa forma, é um webbullying leve que eles fazem ali, né? Mas existe essa questão de não conseguir agradar muito a crítica. Agora, se conseguir vencer os 4 domingos que vai ficar no ar, aí eu acho que realmente vai ser diferente. Eu acho que vai se tornar, de certa forma, um micro-case de sucesso, né? Deu um pouquinho menos que o Tô Nessa, eu acho, mas o Tô Nessa foi uma coisa que não deu pra acreditar que deu tão certo também. Então esse é o ponto. Eu particularmente, de novo, podem dizer que eu tô passando pano pra Maurício Meirelles, porque eu gosto dele, mas eu acho que a parte dele, principalmente ali, ele comandando, ficou muito bom. Senti falta dessa ordenação dos acontecimentos que ele poderia fazer se ele fosse o titular do programa. Aí eu acho